Libertação. Eu realmente não gostava muito de estudar na escola. Eu fazia tudo mais ou menos, o mínimo para passar. E assim que eu comecei a estudar em casa, eu realmente estudei o que eu queria estudar. Eu percebi aquilo que era importante para mim e isso deu um novo significado para os estudos. Comigo, Duda Fergus. Bem-vindos ao nosso broadcast. No episódio de hoje temos o imenso prazer de receber não só um convidado especial, e sim 3 convidados muito especiais. O Jair, o Júlio e a Evelyn, estudantes homeschoolers. Então ajuste seus fones de ouvido e se prepare para aprender e se emocionar com histórias incríveis. E vem comigo nessa jornada. Antes de tudo, vamos explicar para o pessoal o que é homeschooling? Homeschooling é educação domiciliar. Acredito que um dos pontos fundamentais é a liberdade que você tem para poder definir quais são as coisas prioritárias que você vai querer estudar e as outras você pode estudar um pouco menos e você pode focar naquilo que você mais gosta e que você tem mais interesse. Eu acho que também é legal que você pode controlar melhor como você estuda em questão de, por exemplo, ritmo, né? Que tem muitas pessoas que estudam mais rápido, outras mais lento. Algo que você consegue adaptar melhor no homeschooling. Acredito que outro ponto muito fundamental é a questão que ele é um estudo direcionado, né? Você consegue adaptar o estudo para cada pessoa individualmente, né? Como vocês se sentem estudando em casa? Bom, para mim foi um processo meio de libertação. Eu realmente não gostava muito de estudar na escola. Eu fazia tudo mais ou menos, o mínimo para passar. E assim que eu comecei a estudar em casa, eu realmente estudei o que eu queria estudar. Eu percebi aquilo que era importante para mim e isso deu um novo significado para os estudos e eu consegui estudar aquilo que eu queria fazer no futuro ou que eu pretendia trabalhar com, né? E tudo isso tornou o estudo muito mais interessante e divertido, pelo menos para mim. Eu também gosto bastante de estudar em casa. Na verdade, quando eu estava na escola, eu não gostava muito do ritmo que eles faziam as coisas, porque eu achava que era muito lento e tinha que esperar cada aluno conseguir entender os exercícios, sei lá o que. Eu gosto muito mais do ritmo e das coisas sobre estudar em casa. Eu acho que realmente estudar em casa é mais uma liberdade, né? Dá pra você organizar melhor as coisas e também ter essa questão mais de praticidade, de facilidade, né? De você não ter que pegar esse translado. Nossos pais reclamavam bastante disso, né? De ser muito longe às vezes. E em casa você consegue organizar as coisas da sua forma, já fica mais à sua disposição, né? Até mesmo o horário, né? A gente consegue, por exemplo, vamos dizer que a gente tenha que fazer uma viagem de manhã, né? A gente estudava de manhã e no caso do homeschooling, quando a gente precisar fazer alguma coisa de manhã, a gente consegue mudar o horário e estudar à noite ou à tarde, tornando o horário muito mais flexível, né? E fácil da gente conseguir regular as coisas quando necessário. Vocês acham que o homeschooling prepara vocês bem para o futuro? Eu acho que não é um tipo de ensino que te prepara para o futuro. Você mesmo pode se preparar para o futuro do jeito que você estudar. Eu acho que a questão de te preparar, ela depende muito da pessoa, né? Então, se você se preparar, ele consegue te preparar, ele te dá essa liberdade. Então, tipo, se você não conseguir se preparar, vai ser muito mais sua causa do que de outra pessoa, né? Mas até quando a gente está no Conar, ainda tem algumas... existe essa questão meio do advisor, ainda tá te ajudando ali, então existe ainda um profissional que pode te ajudar a qualquer coisa, né? Você pode pesquisar mais na internet, então hoje em dia é mais fácil. Eu concordo muito com vocês dois. Eu realmente acho que sim, é muito. Depende de cada pessoa, né? Independente do lugar que você tá, você tem que se preparar de qualquer maneira. Mas eu acho que o homeschooling ele tem sim um papel importante também. No caso, a gente consegue se desenvolver com essa liberdade que a gente tem. Se sempre tiver alguém como professor mandando a gente fazer a lição, né? O que a gente tem que estudar, a gente não vai conseguir decidir nada. Ou melhor, não é que a gente não consegue, a gente não pode decidir nada, né? E eu acho que isso é uma coisa que limita a gente, né, para se desenvolver, porque assim que a gente sai da escola não vai ter ninguém mandando a gente fazer as coisas, a gente tem que decidir por nós mesmos, e se a gente puder começar antes, né, com o homeschooling, a gente fazer as nossas decisões, como por exemplo o que a gente quer estudar, eu acho que já é um começo muito interessante. Como todos nós estudamos na Conlara School, Júlio, você poderia explicar o que é a Conlara e o Advisor? A Conar aí é essa escola que suporta os homeschoolers, né? Ela é internacional ainda, então ela ajuda
estudantes de todo mundo a fazerem o homeschooling e estudarem na sua casa. E o advisor é essa pessoa que te ajuda a estudar, né? Ela que te mostra como é que você faz para você enviar os seus documentos para a escola e como é essa formalização da escola, né? O advisor é um orientador para nós, estudantes da Conlara. Vocês têm contatos com outros adolescentes? A gente participa de bastante projetos sociais, então enquanto a gente faz, a gente conversa com outras pessoas, de comunidades, com diferentes faixas etárias, inclusive. Eu também mantenho contato com os amigos das escolas antigas que eu tenho. A internet facilita muito o contato com essas pessoas, né? Até que a gente tem o Clube de Cultura Maker, que a gente faz em parceria com o Conlara, onde a gente faz vários projetos makers online com outros estudantes também da Conlara. Eu, inclusive, sou a pessoa que criou o clube e que atualmente eu organizo ele, né? Eu penso nas atividades, eu combino com as pessoas, se alguém quiser apresentar também. E eu acho que esse é um ponto muito importante, que com a Conlara a gente consegue esse contato com outras famílias, a gente consegue conversar com eles, a gente consegue ver a experiência deles também. A Conlara mesmo organiza diversas reuniões com várias pessoas da Conlara, até mesmo de outros países, o que eu acho uma coisa muito interessante. A gente pessoalmente acabou não participando de tantas reuniões com outros países, mas eles abrem esse contato também. Por meio de cartas, por exemplo, que no caso hoje em dia já foi alterado, né, para os e-mails. Facilita o contato com as pessoas de outros países, a gente pode ter contato com outras culturas, aprender línguas novas. Tudo isso eu acho uma coisa muito importante da Conlara, acho interessante. Porque se a gente quiser, por exemplo, ir para outros países, a gente também já pode ter outras pessoas conhecidas lá. É um fato muito interessante. E também, aqui no espaço que nós estamos agora, é o Open Maker, como foi falado antes, nós fazemos essa questão social, né? E esse é o espaço onde a gente faz muitas das reuniões, onde a gente conhece muitas pessoas e todo esse tempo livre a mais que a gente conseguiu, né? E que a gente consegue manejar melhor, a gente consegue conhecer outras pessoas por meio de atividades sociais, como ela falou, ou por exemplo, indo conhecer lugares novos como museus, também sendo uma nova possibilidade de jeito de aprender coisas novas. E é exatamente esse espaço, por exemplo, que possibilita que a gente desenvolva a nossa socialização, né? E consiga ter contato com muitas pessoas diferentes. Um exemplo disso é você, Duda. Você que está aqui entrevistando a gente nunca teria essa possibilidade de conhecer você se não fosse pelo homeschooling, né? Até por causa da diferença de estados e tudo mais. Vocês sentem falta de algo da escola tradicional? Olha, sendo bem sincero, eu não sinto muita falta. Eu acho que uma das coisas que eu pensei que talvez fosse um problema maior seriam os meus amigos, né? Eu pensei que a gente perderia contato, mas eu acabei percebendo que não, né? Com a internet, na verdade, a gente ainda conversa bastante. As coisas que a gente costumava fazer, que era jogar juntos, a gente ainda consegue fazer. E a questão do aprendizado também, eu acho que eu tô aprendendo tanto quanto, se não mais, né? Porque agora eu consigo me focar no que eu realmente gosto. Então acho que pra mim, realmente, eu não senti muita falta, não. No início, antes de me adaptar ao homeschooling, eu senti um pouco de falta de ter um professor falando o que eu ia fazer, porque eu não sabia que matéria, o que estudar. Mas depois eu percebi que era bem melhor eu conseguir focar nas minhas próprias coisas e não ter um material que me prenda a ter que estudar o que todo mundo estuda. Eu acho que eu não sinto falta de nenhum conteúdo assim da escola, porque eu consigo até focar nas coisas mais que eu gosto, né? Até do Jaime que falou, que ele consegue estudar mais coisas que ele gosta. Eu gosto mais da área de programação e eu tô conseguindo focar melhor nisso, algo que na escola eu não tinha muito tempo para fazer. Então, sinceramente, eu até gostaria de algum professor legal lá que tinha, mas sinceramente não. Quais são os maiores desafios de estudar homeschooling? Bom, eu acho que é mais difícil no começo. Pra mim, o mais difícil foi o começo, porque se adaptar a esse jeito novo de estudar é sempre uma coisa complicada, até porque eu estava acostumado a ter alguém me falando que eu precisava estudar e o que eu devia fazer. Então, assim que eu consegui a liberdade de poder fazer o que eu queria estudar, o que eu gostaria de fazer, acabou parece estranho isso, né? A gente ter liberdade, mas eu fiquei meio preso nisso, porque eu realmente, apesar de tudo, eu nunca tive realmente a liberdade enquanto eu estava na escola para estudar o que eu queria. Então eu não sabia o que eu queria exatamente. Então até eu conseguir me decidir e conseguir achar um jeito de conseguir estudar as coisas que eu gostaria, demorou um tempo. Então para mim o mais difícil mesmo é o começo. Eu concordo com o
Jaime. Na verdade, eu contornei isso usando mais ou menos o material que a gente já tinha da escola tradicional, da BNCC, mas focando só nas coisas que eu queria, pulando algumas coisas que eu já tinha estudado, que na escola às vezes tem que ficar revisando muitas coisas, né? Eu também concordo, eu acho que a parte mais difícil do homeschooling é essa questão da autonomia, de você escolher o que você tem que estudar e a concentração de conseguir ficar estudando o que você planejou. Quais são os assuntos favoritos de vocês para estudar? Bom, uma coisa que eu sempre gostei de estudar foi matemática, mais focado na parte de geometria, principalmente. E uma das áreas que eu acabei encontrando, né, enquanto eu procurava alguma coisa que eu gostaria de fazer, foi a mecânica, onde ela está muito relacionada com a matemática e a geometria, principalmente na área de desenho técnico, né, onde eu posso projetar, por exemplo, as peças para as máquinas que eu vou ter que arrumar e qualquer coisa na área da mecânica. Fugindo um pouco das matérias tradicionais, agora eu tô gostando bastante de estudar música, principalmente o ukulele. E pra mim eu acho que foi mais a arte, que foi uma coisa que eu nunca consegui melhorar muito na escola e que eu sempre gostei muito de fazer. E eu consegui melhorar bastante agora que eu tô estudando mais sozinho, eu tenho mais tempo livre para fazer as coisas, eu acho que eu melhorei bastante. Inclusive, apesar de ter artes na escola, não é uma matéria que você se aprofunda, que você pode desenhar o que quiser. Às vezes você só copia um desenho de um artista ali, você não tem liberdade, né? Eles nem mesmo te mostram as técnicas, né, e nem nada do tipo. O que vocês aprenderam que jamais aprenderiam numa escola presencial? Bom, como eu tinha falado, né, no caso, eu gostei bastante da área da mecânica, eu estou fazendo um curso técnico sobre isso, inclusive, e, obviamente, a área da mecânica é uma área até que perigosa e a escola, obviamente, nunca permitiria que a gente estudasse isso lá, além de ser uma área que ela é muito manual, e na escola a gente, basicamente, a única coisa que a gente utiliza é o lápis, então, realmente é bastante complicado e é uma área que eu gosto muito, então, ter saído da escola foi bom. Eu já tinha comentado sobre estudar o ukulele, mas também nos vídeos que a gente produz, eu edito os vídeos. Além de que aqui no Playmaker a gente faz muitas coisas manuais, como artesanato, pintura, entre outras, né? E aqui no OpenMaker eu participo bastante também da área de eletrônica, então aqui no OpenMaker eu aprendi a programar com Arduino, eu também sozinho estudei bastante essa área de programação, onde agora eu já sei 3 linguagens de programação, assim o básico delas, né, pelo menos. E também aqui pro OpenMaker eu faço os flyers para os eventos que o OpenMaker participa. Esse desenvolvimento eu jamais teria na escola, né? Inclusive, a gente poderia fazer isso enquanto estuda em uma escola, mas fazendo homeschooling a gente ganha tempo e não perde tempo com matérias que a gente não usaria na vida real. Vocês acham que aprendem mais rápido em casa do que um colégio presencial? Eu acho que eu aprendi bem mais rápido estudando em casa, porque a gente consegue focar principalmente naquilo que a gente gosta, então a gente consegue desenvolver muito mais naquilo, né? Além de que, mesmo nas coisas que a gente não gosta, a gente também consegue fazer no nosso próprio ritmo. Eu concordo com o Jaime, eu também aprendo mais rápido, como eu já tinha falado antes. E eu acho que também você consegue organizar seu tempo de forma diferente para você conseguir fluir melhor no seu conteúdo, então você consegue aprender de uma forma mais eficiente, né? E é bom comentar sobre não a gente, mas algumas pessoas que têm um ritmo de aprendizado mais lento, né? Que na escola eles vão passando matéria e a pessoa não consegue acompanhar. Então ela não aprende no fim, ela só às vezes decora um conteúdo, mas não aprende mesmo com aquele ritmo. Até mesmo para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? E elas possam, por exemplo, ter um problema de locomoção. Até isso seria um problema para a escola, porque muitas delas não estão adaptadas para esse tipo de pessoa. Então, elas terem que ir para a escola, às vezes, é uma coisa que atrapalha elas. E assim como as pessoas deficientes intelectuais, que elas têm mais dificuldade de aprender. Então, poder fazer no seu próprio ritmo é muito bom. Vocês têm todos os recursos que precisam para estudar em casa? Sim, eu acho que, principalmente hoje em dia, né, os recursos estão muito mais fáceis de se conseguir. Não precisamos mais ir até a biblioteca para pegar livros, né? Acho que hoje em dia todo mundo tem um celular ou alguma disponibilidade, né, da internet para conseguir pesquisar as coisas. E na internet nós conseguimos encontrar tudo quanto é tipo de material para estudar, ou coisas até que são difíceis de encontrar em livros. Então, acho que a internet é um dos fatores que ajuda muito. E também eu acho que
mesmo para as pessoas que não têm essa disponibilidade, né, de internet, ou por causa do sinal, né, ou alguma coisa do gênero. Existem também espaços, né, que disponibilizam gratuitamente o uso dos materiais, como por exemplo o OpenMaker, que é o lugar que estamos. Aqui nós disponibilizamos gratuitamente os computadores, o espaço, por exemplo, os instrumentos. Se alguém quiser vir aprender e você, por exemplo, não tiver algum instrumento que você queira aprender, dá para vir até aqui e nós até podemos te ensinar, né, se você quiser. Inclusive, tem alguns espaços públicos, né, como museus, bibliotecas, tem como você pegar muitas coisas, né, tipo, estudar sobre arte, que muitas vezes na escola só visita uma vez na vida e você nem sabe como é, os lugares que você tem por perto. E, Júlio, você não quer comentar um pouco sobre a parte de exercício físico? Bom, aqui a gente tem perto de casa a Vila Olímpica também, né? Ele que é um parque aí, tá de graça, que entrega bola para as pessoas, tem várias quadras de vários tipos, né? Onde a gente joga vôlei semanalmente aí, até mais de uma vez por semana às vezes. E isso também serve para as outras pessoas, né? Que podem ir em outros espaços públicos, tem também parques que você pode ir, tem em todo lugar no Brasil, né? Então fica de cada um. E eu queria falar também um pouco mais sobre o nosso projeto, né, aqui que a gente tem, mais sobre o OpenMaker especificamente, né. Aqui nós fazemos os projetos, como foi falado, das coisas que a gente aprendeu, a gente ensina as outras pessoas também, para que elas possam ensinar mais outras pessoas, assim por diante, a gente conseguir criar essa cadeia, né, de ensino. E, bom, alguns dos exemplos, né, desses projetos que nós apresentamos é o Arduino, como o Júlio falou, programação, ensinamos a fazer artesanato, pinturas, né, costura, música e audiovisual também. E também a gente tem aqui no OpenMaker a nossa reunião aqui que acontece nos domingos à tarde e o clube que também acontece à tarde aí nas quartas-feiras. E você pode ver tudo isso na página do OpenMaker, que vai estar o link aqui na descrição. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e me seguir aqui nesse canal. Um beijo, Duda Ferdos!